A boa equitação começa com a escolha adequada da embocadura, de acordo com a função a ser desempenhada pelo cavalo. No caso do cavalo de marcha, precisamos escolher um freio leve. Mas o que faz a diferença entre um freio leve e um freio pesado? Inicialmente, vamos mostrar as partes que integram um freio e as suas respectivas funções. Nós temos no freio as pernas do freio. Elas se comunicam através da barra e no meio da barra o bocal em forma de V ou em forma de U. Um freio ele é mais leve em função do comprimento da perna. Esse comprimento da perna inferior deve ser 1,5 vezes a no máximo 2 vezes o comprimento da perna superior. A perna superior que se comunica com a cabeçada e a perna inferior que se comunica com as rédeas. O freio também é mais leve quando a barra for mais espessa. Quanto mais fina barra e bocal, mais severo é o freio. Também a forma do bocal. Quando o bocal inclina-se ligeiramente para trás, ele suaviza a pressão sobre o palato, o céu da boca do cavalo. Quando a perna do freio é acionada pelas rédeas, o bocal é pressionado sobre o céu da boca. A barra do freio atua sobre as comissuras labiais da boca do cavalo. Exatamente tem o nome de barra, essa parte da comissura labial da boca. É onde atua a barra do freio quando o cavaleiro puxa a rédea para o lado esquerdo ou para o lado direito. A barbela do freio, ela é presa com o objetivo de exercer uma maior pressão do bocal sobre o céu da boca do cavalo. Vamos exemplificar. Se a barbela é muito apertada e o cavaleiro puxa as rédeas, a perna do freio já será travada imediatamente, o bocal de encontro ao céu da boca. Este cavalo tende a baixar a sua cabeça em função da maior pressão que a barbela favorece, pressão do bocal sobre o céu da boca. Uma outra preocupação com relação ao freio é quanto à largura. Freio muito estreito não se adapta à boca do cavalo e pode ferir o animal na sua parte lateral, o encontro da barra com a comissura labial. Então o freio tem que ter uma largura adequada à largura da boca do cavalo. O outro tipo de embocadura é o bridão. O bridão é um freio articulado, ele tem essa articulação central, ele não tem o bocal. Portanto, a pressão do bridão é somente através da barra, quando o cavaleiro puxa para os dois lados. O bridão ideal para o cavalo de marcha é em forma de D. A perna do bridão tem essa forma de um D, com essa parte central impedindo ferimentos sobre a comissura labial da boca. Quando não é em forma de D, nós temos o caso do bridão arredondado, que seria este aqui. Ele não é em forma de D, as suas pernas são arredondadas. A barra do bridão, ela tem que sair de encontro às pernas de forma abaulada, mais grossa e afinilando-se para a parte central. Essa seria a forma recomendada para um bridão de cavalo de marcha. Um bridão mais severo seria este bridão, porque ele é mais fino nas barras. Então esse bridão seria um bridão um pouco mais severo para o cavalo de marcha. O bridão é recomendado no início da doma, quando o cavalo vai ser domado de sela. O cavalo é iniciado no bridão e quando ele está respondendo prontamente aos comandos de virar, de esbarrar, de recuar, será chegado o momento,
a hora de trocar do bridão articulado para o freio com bocal. Depois dessa amostragem dos tipos de freio de bridão, nós vamos agora mostrar os tipos de sela mais recomendados para os cavalos de marcha. Nós temos inicialmente aqui um arreio, é um arreio tradicional de trabalho no campo, usado pelo vaqueiro na lida com o gado, na rotina de trabalho de campo na fazenda. Não é um arreamento para apresentação do cavalo em pista, em competição. Aqui nós temos uma adaptação da sela americana, sela do cowboy, usada com o quarto de milha, que tem esse tipo de cabeça que caracteriza a sela do cavalo quarto de milha. Aqui é um tipo de selinha usada no Nordeste, uma sela muito utilizada nas vaquejadas, esporte tradicional da região nordestina. Aqui já chegamos a um tipo que foi padronizado para o cavalo Campolina. Seria a sela tipo australiana, que hoje já é um padrão nas apresentações do cavalo Campolina em julgamento, provas de marcha e concurso de raça. Ela é caracterizada pela alça, sua cabeça é em arco. É uma sela normalmente bem alongada, se adaptando bem ao corpo mais arqueado, normalmente de mais perímetro torácico, do cavalo Campolina. O suador da sela australiana é mais largo e mais longo e, portanto, ele é mais recomendado para o cavalo Campolina. E essa aqui é o tipo de sela usada para o cavalo manga larga machador, que tem essa forma de cabeça, é a chamada tipo sela mexicana. O importante na escolha de uma sela é a parte do suador, que é a parte que se encaixa sobre o dorso lombo do cavalo. Quanto mais estreito for o suador, mais incômoda será a sela sobre o dorso do animal, podendo causar as pisaduras, que são as lesões sobre a pele do dorso. Outra parte importante na escolha de uma sela é o seu assento. O assento tem que ser fundo, acomodando bem o cavaleiro. A parte dos estribos, a posição também é muito importante. Aqui é o loro e o estribo. Esse estribo tem que correr ao longo da região do cilhadouro, onde se aloja, se acomoda a perna do cavaleiro. Aqui é o paralama, que evita o suor sobre a calça do cavaleiro. E nós temos a cília e a barrigueira, que prendem a sela. Preferencialmente, a barrigueira deve ser presa à cília através de uma correia para evitar que a barrigueira vá para trás em movimentos mais bruscos do cavalo. O estribo ideal é em aço inoxidável e a forma do estribo é como essa, em forma de sino. Não são recomendados os estribos arredondados, pois prendem com mais facilidade o pé do cavaleiro e isto pode incorrer em um grave perigo no caso de uma queda e o cavaleiro ficar com a sua bota presa ao estribo. Nós vamos agora mostrar como arriamos corretamente um cavalo. Bom, com o cavalo devidamente contido, preferencialmente com um cabresto de cabo longo, nós vamos iniciar o arreamento. Inicialmente, a rédea é lançada sobre a cabeça e ficando no pescoço do animal. Para colocar o freio, o dedo polegar abre a boca do cavalo, abre os dentes e o freio entra por cima da língua. Suavemente, a cabeçada é passada por trás das orelhas
sem fazer pressão nas orelhas. Aqui é a testeira, o tupete fica por debaixo da testeira. Essa parte é o afogador, que tem a função de firmar, de segurar a cabeçada, evitando cavalos que têm o vício de coçar a cabeça e tirar a cabeçada. Portanto, uma cabeçada tem que ter o afogador, que é para o cavalo não tirá-la. Todo o ajuste da cabeçada deve ser muito bem feito, de modo a que o freio não fique frouxo. Ele tem que ficar em ligeiro contato sobre a barra da boca. O ajuste da cabeçada facilita a atuação correta do freio. A barbela, recomenda-se prendê-la de modo a que pelo menos um dedo passe entre ela e o queixo. Essa seria a tensão adequada da barbela. Essa é a manta, um forro de tecido macio que fica sob a sela para proteger o corpo do animal, o pelo. A maneira correta de colocar a manta é nesse sentido, sentido do pelo, da cernelha para o dorso. Se colocarmos a manta nesse sentido, o pelo é arrepiado, o animal soa e poderá provocar uma pisadura. Então a manta desliza sobre o dorso, fica sobre a cernelha. A sela, para não assustar o animal. Barrigueira, cilha e estribo são seguros pela mão esquerda, lançados suavemente para o outro lado. E a sela é posicionada sobre a cernelha. A cernelha evita que a sela corra para frente. A cilha é presa a uma distância de pelo menos 4 dedos do codilho ou sovaco do cavalo. Caso contrário, se ela ficar muito em contato com o codilho, ela causa problemas aqui de atrito sobre a pele do cavalo. Então, 4 dedos de distância entre o codilho e a posição que a cilha deve ser presa. A barrigueira deve ser suavemente apertada, pois cavalos adquirem o vício de estufar o ventre e depois soltam e a barrigueira fica frouxa. Então apertamos a barrigueira em movimentos descontínuos, de modo que o cavalo não adquira esse vício. E como foi dito anteriormente, o ideal é que a barrigueira se comunique com a cilha através de uma correia, pois com movimentos mais bruscos, a tendência da barrigueira é correr para trás. Então temos aqui um cavalo devidamente arriado, a sela bem posicionada, o peso do cavaleiro não pode ficar sobre a região do lombo, fica na transição do dorso para o lombo. Então essa é uma sela em posição correta. A cilha, 4 dedos do codilho, de modo que a perna do cavaleiro desça exatamente nessa posição, tangenciando e sobre a cilha.
Com o cavalo devidamente enfrenado e arriado, a primeira coisa antes de montar é fazer o ajuste do estribo, do chão, que é mais ou menos o comprimento do braço do cavaleiro. Então, no caso aqui, esse estribo está ajustado para o comprimento da minha perna. A rédea é segura de maneira bem contida, mantendo contato com a boca do cavalo e evitando que o cavalo comece a se movimentar a passo. Então, o cavaleiro segura o animal com as rédeas, um pouco do cabelo da crina para dar apoio, a mão direita na cabeça da sela, o pé colocado no estribo, mantendo a distância do corpo do animal. O corpo do cavaleiro é lançado de uma vez só, em um movimento rápido, ininterrupto, mas suave, para que a perna e o pé do cavaleiro não toquem na garupa e assustem o animal. Imediatamente, o pé direito procura o estribo. A posição correta das mãos, segurando as rédeas, devem ser mantendo contato, leve contato com a boca do animal, altura das mãos na altura da cabeça da sela, as mãos juntas uma da outra, o dedo maior, o dedo polegar, passando sobre a outra rédea e mantendo os dois punhos lado a lado. A perna do cavaleiro deve ser um prolongamento do corpo. O cavaleiro deve olhar para baixo e ver a ponta do calcanhar alinhado com o quadril e ombros. Essa seria a postura correta do corpo do cavaleiro, uma postura retilínea na sela, com o calcanhar alinhado com o quadril e ombros. Ombros sempre levantado em uma posição elegante, mas no estilo clássico de equitação, mãos juntas. Todo esse conjunto deve compor elegância e beleza para que o cavalo possa corresponder aos comandos das ajudas do cavaleiro. Essas ajudas são as rédeas, a pressão da perna sobre os costados e calcanhar sobre o baixo ventre do cavalo. A função da perna é solicitar movimentos mais bruscos e mais rápidos do cavalo, movimentando membros anteriores e membros posteriores. A perna recuando mais na altura da barrigueira força a maior impulsão das pernas. A simples leve pressão da perna já solicita do cavalo um movimento de começar o passo. O peso do cavaleiro é uma outra ajuda do cavaleiro. O deslocamento do peso para o corpo do cavaleiro para a direita solicita movimentos para a direita, o virar à direita. Ao contrário, o deslocamento do peso do cavaleiro para a esquerda é quando vamos virar o cavalo em movimentos mais rápidos, mais bruscos para a esquerda. E o assento do cavaleiro sobre a sela, um assento fundo na sela, sentindo o animal e solicitando do animal, através desse assento fundo, maior impulsão, pois o peso do cavaleiro no assento fundo na sela força, pressiona a região do osso lombar e o cavaleiro abraçando o animal, assento fundo na sela, coxas e pernas sentindo, abraçando o animal. Nós temos um cavalo sob nosso controle. As rédeas são usadas somente para direcionar movimentos. Um simples contato de dedo já faz o cavalo virar para a direita ou para a esquerda. Existem tipos de rédeas, são as rédeas diretas e indiretas. A rédea mais simples usada na equitação, no início da doma, é a chamada rédea de abertura, com a qual o cavaleiro alivia um lado, abre a mão para puxar para a direita ou para a esquerda. Essa seria a rédea direta ou a rédea de abertura. E as rédeas, essa rédea de abertura é mais utilizada com o bridão, pois o bridão não tem o bocal
e a atuação somente é sobre a barra puxando para a direita ou para a esquerda. Então a rédea de abertura é mais utilizada com o bridão. No freio, nós usamos mais as rédeas indiretas, quando viramos o cavalo com as duas mãos, pressão tanto direita, pressão tanto dessa rédea puxando, como também da rédea esquerda, que faz a rédea, classifica a rédea de indireta, que é a rédea, no caso, esquerda, é pressionado sobre o pescoço, então o movimento é direto e indireto. Direto pela ação da rédea direita virando e indireto pela ação da rédea esquerda sobre o pescoço do animal. E essas rédeas indiretas variam, elas podem ser na frente da cernelha ou atrás da cernelha. Na frente da cernelha, quando queremos movimentar mão esquerda ou mão direita. E atrás da cernelha, quando queremos movimentar pé direito ou mão esquerda. Portanto, essas são as ajudas básicas que o cavaleiro tem para comandar e solicitar movimentos variados: rédeas, pernas, assento na sela e o deslocamento do peso do cavaleiro. E nós temos os acessórios da equitação, que são os mais utilizados: o chicote, que é aplicado mais sobre o pescoço do cavalo, no caso de um cavalo mais linfático, mais lerdo, que precisa ser solicitado através de um toque com o chicote, e em casos mais rebeldes, as esporas, que podem ser com rosetas ou sem rosetas. As esporas de rosetas normalmente não são utilizadas na doma do cavalo marchador, e sim as esporas sem rosetas, que são menos agressivas ao cavalo. Portanto, nós temos um cavalo posto na mão do cavaleiro e o cavaleiro estará apto para iniciar e aplicar corretamente os princípios da equitação do cavalo de marcha. A equitação do cavalo de marcha é diferente da equitação do cavalo de trote. Os princípios são os mesmos, porém são modificados o assento do cavaleiro na sela e a maneira como os comandos das ajudas são transmitidas ao cavalo. Estas mudanças estão muito relacionadas com o tipo de andamento. No trote, temos deslocamentos perfeitamente simétricos e dificilmente o cavaleiro provocará uma dissociação no sincronismo de movimentos dos bípedes diagonais. Mas a marcha é um andamento muito sensível, executada através de deslocamentos assimétricos dos membros, com um atraso ou avanço da mão em relação ao pé, o que caracteriza a dissociação dos bípedes diagonais ou laterais, conforme seja o tipo da marcha, batida ou picada. Qualquer interferência mais brusca do cavaleiro sobre um cavalo muito marchador provocará mudanças no grau de dissociação, o que seria o caso de uma irregularidade na marcha. Também o estilo da marcha pode ser muito influenciado pela equitação. A equitação do cavalo de marcha não deve ser do tipo rural, em que o cavaleiro segura as rédeas com uma mão. O corpo é ligeiramente suspenso da sela e os pés apoiam-se muito nos estribos. Para a execução da marcha, a equitação no estilo clássico é a mais indicada, porque é mais elegante e mais sensível, integrando perfeitamente o conjunto cavalo-cavaleiro. As duas mãos seguram as rédeas, curtas e baixas. O assento é fundo na sela, cabeça erguida olhando o horizonte, braços colados ao corpo retilíneo, pernas abraçando os costados da montaria, pontas das botas ligeiramente apoiadas nos estribos, calcanhares alinhados com os quadris e os ombros do cavaleiro. Montar com mãos leves e muito sensíveis é um dos grandes segredos da arte de equitar cavalos de marcha. O cavaleiro deve segurar as rédeas com muita suavidade, mantendo contato apenas com os dedos menores das mãos. Este procedimento é importante, não somente para manter a regularidade da marcha, mas também o seu estilo. Nos cavalos de muito brio, muito árdegos, o que é uma grande virtude nos cavalos de sela,
Uma tensão maior nas rédeas contém inicialmente os movimentos de membros anteriores, que tendem a se elevar em demasia, prejudicando o estilo da marcha. São os chamados movimentos parasitas, ou seja, um excesso de energia sem que haja um rendimento correspondente da marcha. Quando esses movimentos parasitas são provocados por desvios totais ou parciais de aprumos, quase nada pode ser feito a nível de equitação. Mas quando são provocados pela colocação muito alta da cabeça, o cavaleiro pode ajudar, segurando as rédeas em uma posição bem baixa. Já os cavalos que mantêm a cabeça muito baixa, normalmente são de marcha muito recolhida, de pouco rendimento, com um tempo de apoio dos cascos muito maior em relação ao tempo de elevação. Geralmente, esses cavalos têm marcha cômoda, mas pobre em elasticidade e amplitude de movimentos. O cavaleiro precisa estimular o trabalho dos membros posteriores, pressionando pernas para dar maior impulsão à marcha, segurar rédeas altas para levantar a cabeça e atenuar a rigidez do pescoço. Quando o cavalo de marcha é cômodo ao extremo da maciez típica das marchas muito picadas, a equitação é dificultada. Montar um cavalo absolutamente cômodo é a mesma sensação de sentar em uma cadeira ou sobre o banco de um Cadillac. Para o leigo é ótimo, mas para o cavaleiro equitador, a sensação é de uma certa insegurança pela perda de contato com a montaria. Este talvez seja o maior problema de se equitar um cavalo muito marchador. A maioria dos cavaleiros acomodam-se sobre um cavalo muito macio e as ajudas da equitação não são adequadamente aplicadas. Como consequência, o cavalo perde em impulsão, arrastando cascos posteriores e tracionando em demasia com os membros anteriores. Diz um ditado que a audição de um bom cavaleiro está no assento na sela. O assento na sela precisa ser fundo para sentir bem e favorecer a força da impulsão, que deriva do trabalho dos membros posteriores, e sentindo também as eventuais oscilações indesejáveis dos membros anteriores. É através do assento fundo na sela que o cavaleiro percebe qual o tipo de marcha, com base na associação dos apoios diagonais ou laterais. Na marcha batida, o cavaleiro sente um leve atrito vertical, provocado pelas batidas dos cascos diagonais sobre o solo, batidas que se aproximam 2 a 2, pois há uma associação assimétrica dos membros diagonais. Ao contrário, na marcha picada, o cavaleiro não sente o atrito vertical, mas sim uma leve oscilação lateral sobre o centro de gravidade da massa corpórea do cavalo, em função da proximidade dos apoios laterais, que apresentam uma associação assimétrica. Quando um cavalo é marchador no seu mais puro grau, as batidas dos cascos sobre o solo serão igualmente espaçadas e o cavaleiro não recebe o atrito vertical e não sentirá as oscilações laterais. O centro de gravidade do cavalo estará constantemente equilibrado sobre apoios tripedais bem definidos e de alta frequência. 4 tríplice apoios em cada ciclo da marcha ou passada completa. Estas variações no tipo de marcha podem ser facilmente percebidas quando o cavalo marcha sobre uma superfície ressonante. As batidas dos cascos não podem se aproximar 2 a 2, pois indicam um andamento ao extremo da andadura ou ao extremo do trote, ambos, e não em 4 tempos, como na marcha. O tempo refere-se ao número de batidas dentro de um ciclo do andamento. Um ciclo é o período compreendido entre o início de movimento de um determinado membro e a volta deste membro à sua posição original. A força da impulsão é estimulada através da pressão das pernas do cavaleiro e os eventuais toques de calcanhares, como já foi dito. Assim, os cavalos linfáticos de pouca ou nenhuma ardência,
ou seja, falta brio, não tem respostas imediatas e vigorosas aos comandos das pernas. E nestes casos, é preciso aplicar esporas simultaneamente nos dois lados. As esporas liberam a máxima impulsão dos membros posteriores e tornam o cavalo mais sensível à pressão das pernas. Adquirida a sensibilidade, as esporas não precisam mais serem aplicadas. A pressão a ser exercida pelas pernas depende muito do brio do cavalo. Quando em marcha, o cavalo deve atender prontamente a uma mínima pressão das pernas do cavaleiro, buscando mais rendimento ou um melhor estilo, seja pelo engajamento correto dos posteriores ou simplesmente pelo trabalho mais enérgico dos membros anteriores. O bom estilo da marcha depende da movimentação correta e harmônica entre membros anteriores e posteriores e da boa colocação da cabeça do cavalo. E para manter a regularidade da marcha, o cavaleiro deve ter a sensibilidade de não exercer excesso de pressão nas pernas, principalmente nos momentos em que exigimos mais rendimento na marcha. O rendimento exagerado não canaliza energias para o bom estilo da marcha. O essencial é que a elasticidade esteja associada à beleza dos movimentos, bem flexionados e suaves. Devemos buscar na marcha os movimentos elásticos e graciosos como aqueles dos felinos. Todo bom marchador é braceiro, em um grau menor ou maior. Isto quer dizer que tracionam muito com os membros anteriores, buscando o terreno. A marcha flui como se o cavalo estivesse nadando, com seus cascos apenas deslizando sobre o solo, sem arrastarem. As pernas do cavaleiro estimulam esses movimentos de membros anteriores, pressionando-as sobre a região do ciliadouro, e com a boa impulsão dos membros posteriores, a marcha é desenvolvida com estilo, com regularidade, com rendimento e, acima de tudo, com naturalidade e comodidade. O cavaleiro, sentindo seu cavalo, une-se a ele, integrando-se aos seus movimentos e discretamente, de maneira quase imperceptível, ajudando o cavalo através dos comandos de rédeas, assento na sela, deslocamento do peso e pressão das pernas. O cavalo deve ser acostumado a uma toada de marcha e, posteriormente, poderá ser galopado e até mesmo executar provas funcionais. A marcha, estando firme, as transições de andamento serão espontâneas, mas devemos lembrar que as provas de velocidade e agilidade excitam o cavalo. O cavaleiro precisará acalmar sua montaria e retomar a sua marcha, com seu estilo e a sua regularidade.